Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Yasmin Maion, que eu sou guia e professora de desenho humano, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto muito especial, que inclusive foi pedido de um de vocês. A Alice me pediu para trazer esse vídeo e falar da cruz de encarnação. A cruz de encarnação normalmente ela desperta muita curiosidade, então eu vou trazer aqui tudo o que eu penso e a minha visão sobre a cruz, claro, com conhecimentos técnicos e teóricos, e trouxe também um exemplo para a gente ver juntos na prática. Então eu peguei uma pessoa bem famosa que todo mundo conhece para a gente estudar um pouquinho da cruz de encarnação dela e vocês começarem a entender e integrar como a gente faz as associações, como a gente interpreta cada informação. Então vai ser muito especial. E aí, a primeira coisa que eu queria falar para vocês hoje é que é muito comum quando a gente está estudando o desenho humano a gente querer ir direto para a cruz de encarnação. Mas gente, não é por acaso que a gente fala que as primeiras chaves são sempre o tipo de energia, você seguir a sua estratégia de vida, você descobrir a sua autoridade, para aí então começar a desdobrar outros pontos do seu mapa. Porque quando a gente está falando de desenho humano, quando você se alinha ao seu tipo de energia, quando você segue a sua estratégia de vida e se torna a sua própria autoridade interior, começa a escolher as coisas por você mesma, você naturalmente vai viver quem você veio ser, as energias do seu próprio mapa. Você vai saindo do descondicionamento de tentar agradar o mundo ao seu redor, de ser definido pelas pessoas ao seu redor e naturalmente se alinha a quem você veio ser aqui nessa vida. Então, vamos sim falar de cruz de encarnação, é muito legal conhecer a nossa cruz, faz muito sentido e de fato a cruz ela é extremamente importante porque ela é responsável por 70% do fluxo dos neutrinos, então diz muito sobre quem você veio ser aqui no mundo, mas quero só lembrar que sem fazer o dever de casa, que sem viver o seu tipo de energia e sem aprender a tomar as suas próprias decisões, você não vai acessar a sua cruz na potência que você poderia, ok? Bom, então vamos lá. A cruz de encarnação ela é composta por 4 principais portões. O Sol, tanto consciente quanto inconsciente, e a Terra, tanto a consciente quanto a inconsciente. Para quem não lembra dessa parte mais básica de desenho humano, a gente tem vídeo aqui no canal, então vocês podem acessar outros vídeos também. E quando a gente entrar na análise da pessoa famosa que a gente vai falar aqui, vai ficar um pouco mais claro também de como identificar tudo isso no mapa. Mas quando a gente pensa nessas ativações, o que está sendo ativado pelo Sol fala muito da nossa essência, da nossa identidade, da sua personalidade, quem você veio ser aqui nessa vida. E quando você vive o seu Sol, quando o seu Sol está forte, você está integrando essa energia e vibrando essa energia na oitava mais alta, você atinge brilho pessoal, você tem carisma, você brilha mesmo no mundo. Nosso Sol é o nosso brilho, o que a gente coloca para o mundo. Já a nossa Terra, as ativações que são feitas pela Terra, falam muito da nossa base, do nosso fundamento. Então, aonde as suas raízes precisam estar bem firmes no chão para que você possa florescer e dar frutos. A gente só consegue realmente subir se a gente estiver aterrado, se a gente estiver firme no chão. Então, quando você estuda a sua terra, você percebe o que te dá esse centramento, o que te dá essa base, o que te dá esse chão. E é interessante a gente perceber isso, porque às vezes eu vejo algumas pessoas falando que não se identificam com o próprio sol, mas para elas viverem o sol, a terra precisa estar firme, porque não tem como eu florescer e dar fruto se eu não tenho uma base forte. Então, muitas vezes a pessoa não se identifica com o sol simplesmente porque ela não coloca a devida atenção na terra. Então, essa combinação, ela é muito importante. E esses 4 portões, tanto consciente quanto inconsciente, quando eles interagem entre si, a gente começa a perceber uma história muito linda que está sendo contada ali por trás, porque a nossa cruz de encarnação realmente é o tema da nossa vida, é o que a gente veio aqui viver. Então, sabe quando você está vendo um filme e tem uma historinha, tem um enredo que tá ali por trás, parece que tudo acontece em torno daquele enredo? A nossa cruz é a mesma coisa, é a história do seu drama cósmico. Muita gente fala da cruz como a missão e o propósito, e de certa maneira eu concordo, porque a cruz diz muito sobre quem você veio ser, sobre por onde você veio aprender, os temas que você veio desenvolver, curar, superar e depois transmitir isso para o mundo. E quando
a gente pensa que o nosso propósito é ser quem a gente veio ser, é cumprir a nossa história, é trazer a nossa missão para o mundo, a cruz de fato dá pistas muito valiosas do que é isso que a gente veio fazer. Não necessariamente vai falar o como, né? Então você vai ter essa profissão e você vai fazer isso. Essa ferramenta de autoconhecimento, ela não é para ser determinista. Toma muito cuidado com essas coisas muito deterministas que falam que você é isso e pronto. É claro que não. A gente tem livre-arbítrio, a gente tem inclinações, a gente tem desejos, a gente tem sonhos, que tudo isso conta quando a gente está contando a nossa história humana. Mas quando você percebe o que é importante para você, você veio ser, como você veio brilhar, você tem muito mais informação para ser íntegro, para ser fiel à sua verdade. Um outro ponto que eu já queria falar aqui é que quando a gente está analisando um mapa de desenho humano, é claro que a gente olha tudo isso juntos. Quando eu trago vídeos para vocês, eu preciso desmembrar isso em várias pecinhas para vocês começarem a entender. Mas essa é a magia também de você contratar um profissional de desenho humano que seja capacitado, porque ele vai entender toda a sua história. Nós somos seres muito complexos, então existem vários fatores que contam quando a gente está olhando uma cruz de encarnação. Por exemplo, qual é o tipo de energia dessa pessoa, qual é o perfil dessa pessoa, qual é a autoridade. Então uma série de coisas contam e integram também essa análise. Mas aqui eu vou trazer o básico para vocês começarem a perceber, e vocês vão ver que é muito legal, é muito mágico fazer essa interpretação. E a pessoa escolhida para essa análise foi ninguém mais, ninguém menos que Mahatma Gandhi, uma das maiores pessoas que já pisaram no mundo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar a história desse homem com um pouco mais de profundidade. Inclusive tem um filme dele que é muito legal, recomendo que todo mundo veja, porque é um grande referencial, é um exemplo de ser humano que a gente pode sim olhar para essa pessoa, se inspirar nela. Inclusive o desenho humano dela fala muito de inspiração, do que ela veio aqui trazer para todo mundo, mas é uma das pessoas que realmente mudou o curso da nossa humanidade. Inclusive, nas palavras de Albert Einstein, um dos maiores gênios da história, ele mesmo disse que as gerações que estão por vir terão dificuldade em acreditar que um homem como este existiu e caminhou sobre a Terra. E de fato, acho que Gandhi foi realmente um dos avatares aqui que pisaram na Terra e que vieram ajudar a humanidade. E só resumindo bem rapidinho, mas por que ele foi tão importante? Porque ele foi fundamental para defender os direitos humanos na Índia, ele ajudou muito na independência da Índia, ele pregava inclusive uma rebelião, uma revolta sem violência. Então ele partia muito de um dos ensinamentos da cultura oriental, que é a ahimsa, que é não praticar a violência conscientemente. Então ele conquistou uma série de coisas, uma série de conquistas que realmente vale a pena vocês estudarem e investigarem. Inclusive muitas das conquistas dele foi jejuando, então ele parava de comer e o país inteiro parava para olhar para a causa que ele estava defendendo. Então foi muito lindo e foi muito importante a contribuição que ele teve na independência da Índia. E esse aqui é o desenho do Gandhi. Eu não vou falar sobre todo o desenho dele. Se um dia vocês quiserem a análise mais completa de algum famoso, me respondam aqui no comentário. Inclusive, deem sugestões de famosos. A gente pode fazer isso, porque eu adoro fazer isso. Sempre faço em aula, é super legal. Mas só para mostrar para vocês como é o desenho dele. E tem coisas mesmo muito legais aqui que a gente poderia analisar. Como, por exemplo, o perfil do Gandhi, né? Ele veio aqui para ser o ser humano exemplar. Os canais de energia que ele tem contam muito a história dele, o que ele tem definido, as principais ativações. A gente consegue ter muitas coisas legais aqui, mas como a gente está aqui nesse vídeo falando de cruz de encarnação, eu vou focar nisso. Então, como que você identifica a sua cruz de encarnação no seu mapa? Então, se você olhar aqui à direita, a coluna da personalidade, que são aquelas ativações que falam muito das coisas que a gente tem consciente, que fazem parte da nossa personalidade, que normalmente a gente tem acesso a isso. E quando a gente olha aqui, o sol consciente do Gandhi estava transitando na porta 18 e na linha 6. A linha a gente usa mais para interpretar as linhas de perfil e a porta a gente usa mais para interpretar a cruz de encarnação. É claro que elas se combinam, mas aqui a gente precisa fazer essa separação para vocês começarem a entender.
Então, o Sol consciente estava transitando na porta 18 e a Terra, esse símbolo aqui embaixo é a Terra. A Terra consciente estava transitando na porta 17, então do lado consciente ele tinha o 18, 17, e aqui no inconsciente ele tem o 39, 2. Então, a cruz de encarnação do Gandhi é o 18, 17, 39 e 38, que compõe a cruz da revolta. Então, esse é o nome da cruz de encarnação que ele carrega. Eu vou separar um pouquinho esses portões e eu quero falar com vocês agora sobre a energia arquetípica mais pura, mais bruta desses portões de energia, inclusive de acordo com a visão do Gene Keys. Eu não sou uma pessoa que me prendo muito a um único sistema de desenho humano, né? Eu estudo diferentes vertentes, diferentes linhas e vou colocando no meu método e na minha interpretação o que eu acho que faz sentido de cada uma delas, extraindo o melhor de cada uma delas. Gene Keys é uma ferramenta fantástica, não sou especialista em Gene Keys, mas eu gosto muito de trabalhar com as energias arquetípicas das portas de energia. Foi criada por um aluno do Howard Hu, que foi a pessoa que inventou o desenho humano. Então, o Richard Rudd estudou direto com o Ra e ele criou o próprio sistema dele, que é o Gene Keys, que tem muito a ver com o desenho humano. Mas eu achei que ele teve essa contribuição fabulosa de trazer as portas de energia a partir dessa energia arquetípica. Um arquétipo é sempre um potencial bruto que está ali para ser revelado para a gente e que ajuda muito a gente a interpretar como essa porta ela age no dia a dia. Sempre que a gente está falando de uma energia arquetípica, principalmente uma energia arquetípica que compõe a nossa cruz de encarnação, já é algo que você já é. Não é nada que você precisa se tornar, já é algo que você já é. Mas nem sempre a gente vai estar vibrando na energia mais pura. Muitas vezes a gente vai estar vibrando numa energia mais baixa, dessa mesma frequência, ou até muitas vezes a gente vai estar negando essa energia e desviando do nosso próprio destino. Então, aqui é o potencial. E aqui a gente está falando de um ser humano como o Gandhi, que de fato viveu o desenho dele no potencial máximo. Então a gente vai conseguir ver perfeitamente como ele incorporou mesmo esses arquétipos de uma forma bem brilhante. Então, vou falar para vocês de cada uma dessas ativações, mas só relembrando, ele tem o Sol consciente na porta 18, a Terra consciente na porta 17, o Sol inconsciente na porta 39 e a Terra inconsciente na porta 38. O Sol consciente, que fala sobre a essência, o brilho pessoal, o carisma, a individualidade, a personalidade do Gandhi, está na porta 18, que é uma porta que fica lá no centro esplênico e é uma porta que fala pra gente de uma capacidade de intuir como as coisas poderiam ser melhores. Ela é uma porta, então, que fala de julgamento, que fala de correção, de olhar para alguma coisa e falar, realmente eu sei como isso aqui poderia ser melhor. Essa é uma porta coletiva, o que isso significa dentro do desenho humano é que esse dom, então, é sempre melhor utilizado se é em prol do bem da humanidade, e inclusive quando é convidado para isso, quando é reconhecido para isso, porque também é uma porta de um canal projetor, e ela está no signo de Libra, que é um signo que busca justiça, é um signo que busca harmonia, é um signo que busca beleza. Quando a gente olha a energia arquetípica dessa porta, então esse é um arquétipo que é lógico, que é observador e que é perspicaz. Ele é chamado de o perceptor no Gene Keys e ele naturalmente percebe quando um padrão é falho e tem esse dom de trazer melhorias para o mundo. O perceptor gosta de descobrir, de nomear e desafiar o que precisa ser corrigido. Não há muito pensamento nesse processo, é simplesmente a compreensão intuitiva desse arquétipo que leva a um serviço incansável à visão da perfeição. Por trás de sua insatisfação está uma profunda preocupação com os direitos humanos e com o que manterá a sociedade saudável e equilibrada. O perceptor sabe como limpar o que não é saudável e restaurar a vitalidade de algo que foi corrompido. Gente, vocês conseguem perceber como isso é o Gandhi, como é a essência dele, como ele fez isso tão brilhantemente que fez mesmo com que ele brilhasse tanto para o mundo, com que fez que ele parasse multidões para ouvir ele falar só para estar na mesma aura que ele. Isso é uma coisa muito louca, porque ele sentava
E pessoas, assim, formavam quilômetros ao redor dele, ouvindo ele falar, mas muitas pessoas que estavam lá no fundo não conseguiam nem ouvir isso, porque de fato não tinha essa questão, né, de conseguirem transmitir para tanta gente. Mas dizem que a presença dele era tão forte, que a aura dele era tão forte, que as pessoas gostavam de estar ali simplesmente para sentir essa energia. Agora falando um pouquinho da Terra consciente, então a base, o fundamento, as raízes, o que centra ele para brilhar esse sol. Então, o que ele precisa ter muito firme, o que ele não pode trair, o que ele não pode abrir mão, para que ele possa brilhar e trazer essas melhorias para o mundo. No caso do Gandhi, a terra consciente dele está na porta 17, que é uma porta que fica lá no centro Ajna, que é o centro da mente, e é uma porta que fala de opiniões. Então, são pessoas que têm opiniões muito fortes, que pode até beirar um pouco uma teimosia. Normalmente, é uma pessoa que tem opinião para tudo, tudo que você vai falar para ela vai ter uma opinião, ela vai saber como ela se posiciona. É um circuito coletivo também, então lembra, né? Vai ser sempre um dom melhor utilizado se estiver voltado para fora, se estiver pensando então em problemas da humanidade, em como resolver as coisas para o coletivo. Na energia arquetípica, esse arquétipo é chamado de o descobridor. E ele é movido por ideias, ele é movido por curiosidade. Ele forma opiniões projetando a mente no futuro a fim de servir o mundo. Então, é uma pessoa super visionária que vê como as coisas poderiam ser ao invés de como as coisas são. O que importa para o descobridor é a qualidade de vida e qualquer forma de melhorá-la. Então, também é uma pessoa que busca muito essa melhora. Ele tem a capacidade mental de ver o quadro maior, então de ter uma visão mais abrangente do que está acontecendo. O descobridor vê todas as partes funcionais de qualquer estrutura, detecta as possíveis falhas e encontra soluções com base em conhecimento detalhado. A energia da lógica é o domínio sobre o tempo através da correção de padrões. E aí é interessante a gente perceber isso, porque de fato a gente vê que ele foi um intelectual que mudou os padrões, as estruturas da sociedade, muito a partir dessas ideias, dessas construções da lógica. Sol inconsciente. Então aqui a gente ainda está falando da personalidade dele, aqui a gente ainda está falando de quem ele é, ele também precisa viver esse sol de uma maneira forte, mas muitas vezes isso vai estar inconsciente, então talvez a pessoa nem perceba que isso é uma força tão grande dela, mas inconscientemente ela quer brilhar isso pro mundo, faz parte da personalidade dela, de quem ela é. O som inconsciente dele está na porta 39, que é a porta da provocação. Então realmente essa é uma porta que provoca as pessoas, provoca emoções, provoca a si mesma, então ela desperta gatilho nos outros, ela quer, em última instância, essa porta na energia mais pura, ela quer realmente despertar as pessoas para o que realmente importa. Ela quer que as pessoas acordem para a vida. E acordem literalmente, tá? Então, tirar mesmo o véu da ilusão e começarem a viver para o que realmente importa. Só que, na vibração mais baixa, pode ser uma provocação de provocar para, sei lá, provocar uma briga, provocar um flerte sem nem querer nada com aquela pessoa, simplesmente provocar por provocar com inconsciência. Então existem essas duas vibrações, mas de qualquer maneira é uma energia provocativa. Esse arquétipo é chamado de a libertadora, e a libertadora é criativa, é única, é individualista, porque muito do que a gente vive aqui, quando a gente está falando disso em curto individual, como essa energia aqui, muito do que a gente faz, o que a gente vive, as nossas experiências e até o que a gente provoca no outro, são mais baseados em experiências individuais que sempre trazem evolução, sempre trazem a mutação da própria espécie. Então, eu vivo coisas que realmente me fazem evoluir e, com isso, toda a minha espécie evolui também. Esse é um arquétipo que não ouve muito os outros e segue seu próprio caminho sabendo que tudo é possível, que foi realmente uma coisa que Gandhi fez, né? Ele desafiou, inclusive, o maior império do mundo na época, que era o Império Britânico, sabendo que tudo é possível. Então, existe, é curioso assim, porque essa porta ela acompanha o canal 3955, que é o canal da abundância, que na minha opinião é um dos canais mais mal interpretados quando a gente procura informação aí do
desenho humano na internet. Mas esse 3955, que é o canal da abundância, são pessoas que às vezes se conectam a uma possibilidade que nem era possível aquilo. E todo mundo fala, nossa, você tá viajando, mas é uma abundância assim, porque ela consegue se conectar tanto com o espírito, que ela consegue ver coisas que parecem impossíveis no mundo material, mas que acabam se desdobrando devido a essas causas sutis que são muito fortes. E eu, por exemplo, tenho esse canal 3955, é um canal super complexo, super desafiador, mas de fato eu vivo algumas coisas que parecem impossíveis para minha realidade, mas eu acredito tanto que eu simplesmente sei que aquilo vai acontecer e isso acontece. Então é bonito de ver esse canal na prática, e essa porta 39 compõe esse canal. Então aqui ele tem uma pressão inerente para cutucar e provocar a vida, despertar as emoções nos outros e sentir a qualidade do espírito das pessoas. É assim que ele catalisa reações que podem ser muitas vezes problemáticas, enganosas, divertidas ou até sexuais. Uma coisa que não dá pra falar é que esse cara não provocava os outros, ele provocou mudanças sociais, ele provocou mudanças políticas, ele provocou mudanças espirituais. Muitas pessoas mudaram o curso da vida deles por causa das provocações que o Gandhi trazia. Esse arquétipo adora quebrar a armadura em volta do coração do outro e fazer as pessoas despertarem para a força vital delas, para a energia que anima elas, porque elas têm mais importante de dentro delas, que é a essência. Esse arquétipo promove a libertação a partir do amor. E isso é muito legal, isso mostra muito como ele estava vivendo a vibração mais alta dessa energia, porque de fato, gente, ele fazia revoluções não violentas, era muito a partir do amor, era muito a partir da libertação. Ele foi um exemplo vivo do que é essa porta 39 em ação, essa provocação para o que realmente importa, sem precisar usar a violência. Terra inconsciente. Então, qual é a base, qual é o fundamento, qual é o centramento para ele viver essas provocações e despertar as pessoas? A terra inconsciente dele está na porta da luta, que é uma porta que fala muito em discernir pelo que vale a pena lutar. E isso precisa ter um cuidado especial, porque eu conheço muitas pessoas que têm a porta 38 e não vivem a vibração mais alta, que estão em luta com o mundo, sabe? Parece que tudo é uma luta com aquela pessoa, então tem que tomar cuidado com isso quando você tem uma porta 38 muito forte no seu mapa. Mas aqui é uma energia que essa pessoa sabe pelo que vale a pena lutar, se ela tem esse discernimento do que é importante pra ela, qual é o valor dela, qual é o propósito da vida dela, pelo que ela levanta todos os dias da cama, o que ela acredita, não existe obstáculo para parar essa pessoa. Ela é muito obstinada, ela sabe trabalhar, ela trabalha com paciência, ela trabalha com resiliência, ela trabalha com persistência e ela supera tudo. Então, desde que você canalize essa energia corretamente, ela é muito forte, ela é muito legal. E aí aqui a energia arquetípica é: esse arquétipo é um guerreiro da luz sagrada que derrama todo o seu coração, o seu corpo e a sua alma em cada batalha, seja ela literal ou simbólica, que enfrenta. E no caso ele realmente até lutou uma batalha literal, né? Realmente foi uma guerra que ele lutou. O guerreiro tem uma pressão inerente para descobrir o valor da vida. Deve haver uma razão para existir, um propósito maior que faça valer a pena. Durante a sua jornada, ele encontra o sentido da vida e se torna sábio sobre quais lutas valem a pena lutar ou não. O guerreiro é independente, é focado, é determinado e pronto para enfrentar qualquer desafio a qualquer momento. A sua determinação implacável de perseverar capacita os outros a discernirem por si mesmos pelo que vale a pena lutar ou não. Isso é muito legal, porque ele colocou um foco, ele acreditou, ele levantou uma bandeira, a independência da Índia. Isso fez com que todo o país se mobilizasse para lutar junto com ele. Então, as próprias pessoas também tiveram essa força de guerrear, de lutar pelo que elas acreditavam e até de perceber o que elas acreditavam. Então, é muito bonito. E aí, quando a gente une tudo isso, a gente tem a cruz da revolta. Então, a gente tem esses 4 portões combinados que trazem mesmo esse tom, esse cheirinho para como vai ser a vida dessa pessoa, qual é o tema da vida dela. No caso do tema da vida do Gandhi, nessa cruz da revolta, diz muito sobre desafiar qualquer situação em que os valores humanos estejam sendo violados. Esse é o tema da vida dele e, de fato, ele dedicou toda a vida dele por essa causa. Pode ser visto como um rebelde, que de fato foi, né? Inclusive foi preso várias vezes ao longo da história.
já que está aqui sempre questionando as estruturas opressivas com suas ideias fortes e sua obstinação, que muitas vezes até parece teimosia. Quando essa revolta é canalizada para estruturas e não para pessoas, isso pode literalmente mudar o mundo. E aqui eu quero fazer uma observação importante, porque esse é um aprendizado, essa é uma sacada realmente que vem com a maturidade, mas que muda a vida de quem tem essa cruz. Então, se alguém aqui tem a cruz da revolta, é muito importante você canalizar essa revolta a sistemas, a maneira como as coisas são feitas, as estruturas, e não a uma pessoa. Se ele tivesse dedicado, por exemplo, essa revolta e canalizado a uma pessoa, sei lá, ao rei ou alguma coisa assim, provavelmente ele teria se perdido, porque a gente precisa mudar a estrutura e não canalizar isso e colocar esse foco em uma única pessoa. É aqui que essa pessoa ela realmente traz muito valor para o mundo e que ela transforma muito a sociedade. Então, muitas vezes a gente direciona até a nossa raiva ou a nossa frustração a um ser, mas não é o ser, é a crença social, é o padrão que está ali por trás, é o que essa pessoa está reproduzindo porque a estrutura está errada. Então, mudar a estrutura é mais importante do que mudar as pessoas. Tem uma noção clara de certo ou errado e sempre se envolve na história dos outros com uma intolerância absoluta às injustiças. Então é muito fácil para quem tem essa cruz comprar o lado do oprimido e levar aquela bandeira como se fosse dela. Realmente são pessoas que não suportam ver a injustiça e que lindo isso, né? Tem um dom nato de saber como melhorar qualquer situação, desde que o use com sabedoria. E aí aqui a maturidade pode trazer essa sabedoria de como transformar o mundo em um lugar melhor. E aí, meus amores, essa foi a minha leitura sobre a interpretação da cruz do Gandhi. É claro, como eu disse, que quando a gente está olhando um mapa de desenho humano, a gente junta várias pecinhas, mas é muito especial descobrir a nossa cruz de encarnação e viver a nossa cruz. Não teria como eu falar de todas as cruzes aqui, porque são centenas e centenas e centenas, mas se você for olhando e estudando as portas e tentando juntar uma coisa com a outra, pode ser que você tenha um insight valioso sobre a sua própria cruz. E se você quiser se aprofundar, se você quiser descobrir o seu desenho humano sobre o meu olhar e a minha perspectiva, vai ser um grande prazer fazer a leitura do seu projeto de alma. Vou deixar os links aqui embaixo, caso alguém queira ir além. Muito obrigada por chegar até o fim desse vídeo, é sempre um prazer falar com vocês. Um beijo!